trazer aqui para os irmãos uma história de um filme que eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha assistido com os netos, com os filhos. É um filme infantil, se chama Procurando Nemo. Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ver. Ele tem uma história bastante interessante, porque ele desenvolve, então, o começo da cena, ele passa, então, no primeiro dia de aula do peixinho Nemo. Ele está ali, o seu pai está mostrando as dificuldades do mundo para ele, e ele diz, então, olha, você vai para a escola, mas este aqui é o seu limite, não passe daqui. E é interessante que ele mostra, então, a Nêmona, a casa de onde ele morava, onde ele não deveria sair. Então era da escola para casa, da casa para a escola, e essa deveria ser a rotina daquele peixinho. E é interessante que o filme mostra para nós um grande princípio, porque o filme mostra que aquele peixe, ele fracassa no retorno para casa um certo dia. Ele não consegue voltar para casa, por quê? Porque ele decide desbravar o mar aberto, porque ele quer nadar em águas que ele nunca nadou, porque ele quer conhecer coisas que até aquele momento o pai dele o proibia e ele achava que aquilo era então maravilhoso para a sua vida. Ou seja, ele queria viver uma vida sem regras, sem as regras do próprio pai. E nós vamos falar hoje sobre uma história onde então vamos encontrar o fracasso de um retorno. Assim como esse pequeno peixe, uma história infantil, nos mostra o valor das regras, o valor da obediência, o valor de nós entendermos um direcionamento. Nós vamos então falar hoje sobre a história do rei Amazias, que também passou por uma história semelhante a essa. Então eu convido a igreja a abrir nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 25, onde nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Coríntios não, Crônicas. Parei e pensei, falei errado. Segundo livro de Crônicas 25, do 1 ao 13. Eu vou ler o primeiro versículo, eu queria pedir a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem, a cada um ler um versículo, por favor, até o versículo 13. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém.
Isso, até aí por enquanto. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, acabamos de ler esta porção, ó Deus. Sabemos, ó Deus, o quão rico, ó Deus, é este trecho e pedimos ao Senhor que nos dê capacidade de compreendê-lo com clareza. Que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações, nos dar, ó Deus, o entendimento para que a nossa fé seja mudada, seja transformada nesta noite. Que o Senhor venha conduzir os nossos corações à restauração, se assim for necessário, ao fortalecimento, que todos sejam levados à maturidade, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, como nós falamos, então, logo no início, este rei Amazias vai nos ensinar sobre o fracasso de um retorno. Nós vemos, então, que o texto começa fazendo um resumo da história de Amazias, quem ele é, quanto tempo ele vai reinar, quantos anos ele tem. Então nós vemos ali do versículo 1 ao versículo 4, um estabelecimento do reinado. Este rei, então, filho de Joás, ele agora está recebendo o trono de Judá, depois que conspiraram contra o seu pai e então mataram o rei. Então é interessante de ver que o começo do texto, para falar da história desse rei, mostra então que ele começa a construir a sua própria autoridade, matando aqueles que haviam conspirado contra o rei, conforme a própria lei então permitia que ele assim o fizesse. Este é um rei que está demonstrando uma obediência, porém o próprio versículo de número 2 nos dá um detalhe de que ele fez aquilo que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. E este é o fato que vai levar, então, o fracasso do retorno de Amazias. Porque nós vemos que esse fracasso, então, ele vai começar em uma decisão. Essa decisão vem logo em seguida, no versículo de número 5. O que Amazias faz? Amazias reúne, então, os chefes, ele reúne um grande exército, soldados capazes, homens capazes de manejar a lança e o escudo, e ele paga a esses homens para que eles possam servir, então, neste exército. É interessante, então, desse momento que parece que ele é um rei muito corajoso, um rei muito valente, que quer enfrentar aqui os inimigos, no caso vão ser os edomitas, para poder livrar Israel de qualquer tipo de opressão, para livrar Israel de qualquer tipo de dificuldade no futuro. E então nós nos deparamos com esta batalha logo no início da história do reinado deste homem. Porém, o versículo de número 7 mostra para nós que um homem de Deus surge, um profeta levantado pelo Senhor, aparece aqui na história, trazendo uma mensagem para o rei Amazias. Ele diz então: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. É interessante então que o profeta levantado por Deus vem para trazer um alerta a Amazias. Ele diz: não vá a essa guerra. Não vá a essa guerra, porque você vai perder se você for na estrutura que você está. Porque Deus não está então com os filhos de Efraim. Então, esta porção do povo está em desobediência ao Senhor, juntos com o exército que Amazias reuniu, e o profeta é levantado então para dizer para ele: vá sozinho, do contrário, Deus pode fazer cair diante do inimigo. E é interessante nesse momento que o versículo de número 9 nos mostra o quanto então que essa decisão do rei Amazias, ela havia sido precipitada. Porque ele estava então com uma ideia de que aquela atitude, que aquele caminho era o ideal para o reino. E então ele imediatamente reúne o exército, sem se preocupar quem compõe esse exército, paga a eles uma quantia para que eles possam então guerrear. E o versículo de número 9 nos mostra então que este homem foi precipitado ao ponto de pagar sem nem mesmo saber quem estava com ele. Quando o homem de Deus é levantado nesse instante para alertar, a pergunta de Amazias no versículo de número 9 é:
Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Interessante, então, que ele está preocupado aqui com o lucro ou com as perdas financeiras que ele vai ter e não com a obediência à palavra do Senhor através daquele profeta naquele instante. Então, Amazias nos mostra que há uma prioridade no seu coração. A prioridade era apenas vencer a batalha, talvez para ele continuar construindo esta imagem de um grande rei, como ele começa a mostrar aqui no versículo de número 3, matando os assassinos de seu pai, aqueles que haviam conspirado contra o rei Joás. Então nós vemos que esta decisão precipitada de Amazias faz com que ele colha consequências. Ele acaba então, como o versículo de número 13 vem mostrar para nós, a guerra que ele tira do meio do exército. Não é? Ele fala então daqueles que ele despediu, daqueles que ele tinha tirado do meio do povo, ou seja, os filhos de Efraim. Versículo de número 10 nos disse isso. Quando ele tira os filhos de Efraim do meio daquele exército, esse pequeno grupo, ele fica irado contra o rei. Eles querem guerrear. Eles não aceitam aquela orientação do rei naquele momento e eles voltam para casa ardendo em ira. Qual a consequência, então, que Amazias sofre por retirar esses homens do meio da batalha? O versículo de número 13 nos mostra. Se eles haviam sido chamados para batalhar juntamente com Amazias em favor de Judá, o versículo 13 diz então que eles atacam as cidades de Judá, fazendo então grande despojo, ferindo 3.000 pessoas. Então vejam só que o texto mostra para nós que uma decisão precipitada pode trazer consequências ruins. Às vezes nós agimos por impulso, falamos por impulso, não analisamos que caminho estamos prestes a trilhar, não analisamos as consequências que nós podemos passar logo em seguida a essa atitude que nós temos. E aí por isso nós precisamos pensar por que é que nós agimos de forma precipitada. Por que é que algumas vezes você encontra pessoas que fazem algo sem ao menos elas pararem para pensar naquele caminho? O exemplo de Amazias é porque o coração dele já estava certo do caminho que ele tinha que trilhar. A preocupação dele naquele momento não era inicialmente a obediência a Deus. Fez o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Ele não estava disposto a ser completamente submisso a Deus, mas em algumas coisas ele começou a mexer no reinado para manter aquilo que o seu pai havia deixado, mas o livro dos Reis mostra que os altos eles não tiram. Ou seja, uma parte da idolatria no meio de Judá acaba então permanecendo. E então nesse momento ele ouve as palavras do profeta. Nós vemos então que acontece o retorno dele. Ele age de forma precipitada, colhe as consequências por causa disso, mas ele volta. O texto mostra isso para nós. Quando então o profeta diz, Deus tem força para ajudar e para fazer cair, nós vemos então que Amazias, no versículo de número 10, ele tira as tropas de Efraim e manda então que elas voltem para casa. Ele vai batalhar contra os edomitas e ele vence. Essa batalha então traz vitória para Judá. Ele consegue então vencê-los, ele consegue então, como o texto diz até no versículo de número 12, matar eles, os inimigos, eles vencem. Vencem uma batalha. Interessante de ver então que é um homem que estava em meio a um caminho, ele faz, pelo que o texto está nos mostrando até aqui, ele faz um retorno, ele volta para o Senhor, ele volta para o caminho que ele deveria então estar. Mas por que então que nós vamos ver aqui um fracasso? E é uma coisa que todos nós precisamos pensar, o que é que pode levar alguém a fracassar? O que é que pode levar alguém a se afastar de Deus? É simplesmente o pecado. É algo óbvio que a palavra nos traz em diversos momentos. E então nós vemos que Amazias faz exatamente isso. Naquele caminho que ele estava então trilhando
diretamente para o Senhor, para uma submissão ao Senhor, ele acaba fracassando porque ele encontra um desvio. Veja então comigo o que diz o texto no versículo de número 14. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Vejam só, o profeta disse para ele: se você tirar estes, vocês vão vencer, porque Deus pode te dar a vitória, como Ele também pode te fazer cair, pode fazer ser derrotado. Ele vence. Isso significa que a vitória dele vem de Deus. Deus fez com que ele vencesse essa batalha. Porém, ainda assim, ele aparentemente demonstrar um caminho de retorno que ele estava trilhando, de volta ao Senhor. No coração dele ainda existia os seus desejos. O pecado ainda estava presente ali. A idolatria era parte do coração de Amazias. Andou nos caminhos do Senhor, porém não com inteireza de coração, como diz o versículo de número 2. Então ele mantém os ídolos e os outros povos, passa a adorar esses outros povos. E isso faz então com que a ira de Deus se levante contra ele, como vai dizer então o versículo de número 15 e 16. Ele diz, o profeta novamente: porque buscaste deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Por que ele está adotando agora esses deuses, sendo que eles não livraram o próprio povo, os filhos de Seir, os edomitas, que acabaram de perder a batalha contra o povo de Judá? Então é interessante que este homem que parecia submisso a Deus, obediente, fiel ao Senhor, porque tirou os de Efraim, os filhos de Efraim, do meio daquele grupo de exército, ele reage de uma maneira inesperada no versículo 16. Ele se volta agora para o profeta e ele diz: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Vejam só como há uma mudança de postura de Amazias nesse momento, que começa a se rebelar com o próprio profeta que está dizendo a ele aquilo que Deus está o questionando. Então Amazias ameaça o profeta. Ele diz então que iria tirar a vida daquele homem se ele não parasse de falar a palavra de Deus. Amazias nos ensina aqui um grande princípio, que aquele que foi chamado para pregar a palavra de Deus deve fazê-lo em qualquer circunstância. Amazias está sendo ameaçado, mas o profeta, o homem de Deus está sendo ameaçado, mas ele não deixa de falar a vontade do Senhor. Então ele continua, versículo 16, e diz: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. É interessante de ver então a postura desse rei que se achava um rei forte, tomava as decisões por sua própria vontade, criou o exército da maneira como ele achou então que deveria ser, ouve a palavra de Deus, parece ser um rei obediente, mas no ponto seguinte ele já revela de novo o que existia dentro do seu próprio coração. É interessante que assim nós aparecemos em todos os momentos da nossa vida. As nossas ações, as nossas palavras, elas revelam o que nós adoramos. Elas revelam a quem nós servimos. Por mais que eu e você, em alguns momentos, tentemos mostrar diante da igreja, como ele estava ali diante do profeta, que nós somos obedientes, eu vou mudar uma parte da minha vida. Eu vou mudar algumas atitudes. O texto mostra que Deus conhecia o coração de Amazias. Como assim conhece o coração de cada um de nós? Como assim sabe se existe idolatria no nosso coração? Como ele sabe se nós não servimos a ele, apesar de mantermos uma postura religiosa, como Amazias está neste momento mantendo. O texto traz para nós então que este rei, que deveria ir da escola para casa, da casa para a escola, resolveu nadar em mar aberto. Continua achando que ele era forte, quer ser independente, quer viver independente de Deus. E ele então decide que vai lutar agora contra Israel.
Rei Jeoás está à frente de Israel e ele então diz: conselheiros, me instruam. Amazias pede conselhos. Me instruam o que eu devo fazer nesse momento. Versículo de número 17, o texto diz isso para nós. Ele tomou o conselho. Vejam só quem estava ao lado desse rei. Conselheiros que já estavam então aprovando os atos idólatras desse rei. Já estavam aprovando um exército que não era de acordo com aquilo que o Senhor então se agradava. E eles disseram: vá, lute contra Jeoás, lute, meçamos armas. É a mensagem então que ele manda para o rei de Israel. E é interessante que o texto nos mostra que o rei de Israel, que era um rei idólatra, ele foi capaz de perceber que o caminho que Amazias estava trilhando era um caminho mau. E tentar alertar Amazias. Ele disse: você tem certeza que você vai fazer isso? Porque esse desvio que você tomou vai trazer vergonha sobre você e sobre Judá. Mas Amazias está cego. O fracasso vem ao cristão quando ele está cego. Cego espiritualmente por causa do pecado. Porque ele cedeu às paixões da carne. Porque ele cedeu àquilo que estava brotando no seu coração, ao invés de obedecer a Deus. Amazias então, versículo de número 20, diz para nós: não quis atendê-lo. Mas isso tudo tem um propósito de Deus, porque o próprio profeta já disse: Deus vai destruir você por causa do que você fez e não me deu ouvidos. Amazias então entra em conflito com Jeoás, como a própria palavra nos diz, ele perde. Mas ele não perde simplesmente a batalha e vai embora. O texto traz detalhes para nós. Veja então o que acontece a partir do versículo de número 22. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Nós vemos aqui que essa derrota de Amazias, ela traz aqui soldados que estão envergonhados agora. Esses homens voltam para casa fugidos, porque eles acharam que eles iam vencer Israel, mas Deus permite que eles sejam derrotados. Nós vemos aqui um rei que agora está preso, um rei que está sendo humilhado no cárcere pelo rei inimigo, ao ponto de Jeoás pegar Amazias, levar ele até Jerusalém, para que ele veja o que ele está fazendo com a sua cidade. Cidade essa que fica completamente vulnerável. Os muros que protegiam Jerusalém, a parte dele, nós vemos aqui que eles são destruídos. Eles invadem, roubam e voltam para Samaria, deixam aquela cidade completamente vulnerável. Interessante de ver então o que é que o texto traz para nós da consequência de um fracasso, de uma desobediência, da própria decisão de nadar em mar aberto. É vergonha, é humilhação, é vulnerabilidade. Nós ficamos vulneráveis às próprias dores que o pecado então pode trazer sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos nos perguntar: qual é o custo de nós utilizarmos atalhos? Queremos desviar o caminho porque achamos que lá vamos encontrar então uma resposta melhor, que vamos chegar mais rápido naquele momento, naquela conclusão, naquela vida que nós queremos. Mas a que custo? E o texto diz para nós qual foi o custo da vida de Amazias no versículo de número 27. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. É o custo da desobediência, é o sofrimento, é a humilhação,
É a vergonha que veio sobre Amazias e sobre aqueles que estavam no seu entorno. Ele poderia ter fingido a sua fé, confiança no profeta, mas em um momento Deus permitiu então que o seu coração revelasse o que realmente estava ali. Porém, ele continuou sendo rebelde. Não se arrependeu, permaneceu em pecado, e o Senhor então permitiu as consequências na sua vida. Interessante de nós então pensarmos nessa história sobre o fracasso desse retorno deste rei, porque nós entendemos então que qualquer ação de sabedoria tem como fonte a graça divina. É impossível nós agirmos em obediência se não for pelo agir de Deus em nossas vidas. Se não for através do poder de Deus, nós, pecadores, que somos corrompidos, nós jamais vamos conseguir ter qualquer atitude de santidade. Amazias, naquele momento, ele poderia ter voltado para o Senhor e ter permanecido em comunhão. Ele teria atitudes de obediência, continuaria tendo outras vitórias, porque aqui nós vemos nas histórias dos reis que a comunhão com Deus traz para eles a vitória. Porque mostra de forma simbólica o que acontece quando nós estamos juntos com Deus. Nós vencemos, não quer dizer que nós alcançamos os propósitos do nosso coração. Não, nós conquistamos, avançamos, crescemos naquilo que Deus então tem preparado para as nossas vidas. Os reis naquele momento são exemplo disso para nós. Quando viviam em obediência, Deus os abençoava e permitia então que eles avançassem conforme ele almejava isso. Porém, quando permaneciam em desobediência, se afastavam da sabedoria de Deus vinda pelos profetas, eles escolhiam então as consequências. Qualquer ação de sabedoria então tem fonte a graça divina. Nenhum de nós vai ser capaz de agir de forma correta, agir com sabedoria, se nós não voltarmos para Deus, não ouvirmos a palavra do Senhor em todos os momentos. Porque os maus conselhos, eles nos conduzirão de volta ao lamaçal do pecado, em todos os momentos. E aqui nós temos exemplos de grandes conselheiros do rei, que tinham a possibilidade de fazer, não só como Amazias, mas o reino inteiro voltar à comunhão com o Senhor, e eles não o fizeram. É o risco de nós procurarmos conselhos com pessoas que não temem a Deus. É o risco de nós vivermos a nossa vida atrás de pessoas que parecem ter uma vida próspera e por isso elas têm a resposta para qual é o caminho para as nossas vidas. E nem sempre terão, porque a resposta certa virá da palavra de sabedoria, a palavra do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado para não trilhar o mesmo caminho que Amazias trilhou. Viver uma vida de religiosidade e desviar-se para o pecado no primeiro mau conselho que nós ouvimos. Toda hora nós conversamos com alguém, seja com um familiar, seja com um colega de trabalho. As pessoas estão a todo tempo colocando a opinião delas. Se seguirmos maus conselhos, nós podemos destruir o nosso casamento, nossa família, nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos ficar atentos com isso, né? Porque ao rejeitar a verdade, é o mesmo então que colher as consequências de um caminho espinhoso. Nós vamos passar então por momentos de dificuldade. É o fracasso, nós podemos dizer assim. Isso não significa então que essa pessoa que estava caminhando com Deus, quando ela fracassou, agora ela voltou ao início, que ela não tem mais nada que ela acrescentou, que ela aprendeu, qualquer passo de maturidade. Não, é aquele momento apenas, é um tropeço. Mas é um tropeço que nos leva para longe de Deus. Caminho espinhoso, porque vai vir dificuldades, consequências, e dificuldades nem sempre são visíveis, nem sempre são materiais. Pode ser apenas interior, sofrimento, a dor de você estar longe do Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar que além de tudo isso, o que Amazias não viveu foi o arrependimento. Porque o arrependimento nos permite voltar aos braços do Pai e restaurar com Ele a nossa comunhão. Nós lembramos aqui sobre a parábola que Jesus conta do filho pródigo. O filho pródigo era como aquele peixinho que queria nadar em mar aberto. Ele queria independência.
Ele queria conquistar as coisas por si mesmo, conhecer o mundo, conhecer a vida. Pede então a sua porção da herança, se afasta do pai. Ele estava na casa do pai. Ele estava junto com o pai, podia desfrutar de tudo que ele tinha, mas ele falou, não, quero algo melhor para mim. E ele vai parar então lá comendo as alfarrobas junto aos porcos. Na pior condição. E só quando ele chega na pior condição é que ele se dá conta de que ele tinha condições melhores. E ele tenta o caminho de retorno. A diferença do filho pródigo com Amazias é que o filho pródigo não pega um desvio quando ele começa a trilhar o retorno. Ele volta para os braços do pai diretamente. Isso significa arrependimento. O final do filme, não sei se você já assistiu ou vai assistir, é um filme antigo de 2003. Aquele peixinho, o Nemo, se perde, vai parar no aquário, quase morre, quase um tubarão come, ele é pescado, várias coisas acontecem, consequência. Final do filme, ele aparece desmaiado no fundo do mar. Quando ele abre os olhos, quem estava procurando por ele? O próprio pai. Ele sabia que o amor do pai ele teria em todos os momentos. E o pai ajuda ele, ensina ele, leva ele de volta para casa, em segurança. É o grande ensino, é um filme simples, né? Infantil. Uma história dessa que traz um grande ensino para nós. O caminho de obediência é o melhor caminho que nós podemos trilhar. É o caminho da comunhão. É o caminho onde nós estamos na presença do nosso Deus. De onde nós jamais deveríamos ter saído. Mas é para onde nós devemos voltar sempre. Sempre que nós errarmos. E este caminho é o caminho do arrependimento. Arrependimento esse que nós temos agora pela fé. Cristo Jesus nos permite isso. Nos permite voltar aos braços do Pai. Porque Ele já pagou esse preço. Nós cantamos aqui no começo que segurança tenho em Jesus. Essa segurança, essa alegria, ninguém pode tirar de você. E nós devemos apenas louvar ao Senhor por isso, pela sua graça, que nos permite hoje viver em obediência, viver em segurança, viver em paz. E uma segurança quanto à eternidade. Nada pode tirar isso de nós. Porque é pelo amor do Pai que Cristo Jesus então foi enviado a este mundo, morreu e pagou este preço para nos dar o perdão. Que Deus nos abençoe para nós não fracassarmos no nosso retorno. Se viermos a falhar, que o Senhor nos abençoe com sabedoria, que Ele nos incomode com o seu Espírito para nós continuarmos no caminho de obediência. E não buscarmos uma vida de independência, uma vida longe da comunhão, longe do Pai, mas que o Senhor nos conduza sempre nos seus caminhos para nós podermos honrar Ele em todos os momentos. Amém? Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre o texto, a história de Amazias? Quer acrescentar alguma questão? Sim. Sim.
Incomoda, né? Sim. E é interessante nós olharmos esse versículo 2, porque muitas pessoas querem viver assim, né? Eu sirvo a Deus, mas nessa área da minha vida eu não vou mexer, né? Eu sirvo a Deus, mas quanto à avareza do meu coração, eu vou manter. Eu sirvo a Deus, mas quanto à minha prática sexual, eu vou manter. Às vezes querem deixar ainda um resquício daquele desejo da carne ali, mesmo que não seja agradável a Deus, ninguém vai saber. Está escondido aqui, né? Mas Deus sabe, né? E nós precisamos cuidar disso porque é algo notável pela própria palavra. Em um momento isso brota. Em um momento isso se torna visível, seja nas nossas palavras ou nas nossas ações. E nós temos um Deus a honrar. É com Ele então que nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar, o nosso serviço ao Senhor, a nossa honra a Deus. E depois, aqueles que estão ao nosso redor, que estão vendo as nossas ações, vendo as nossas, ouvindo, né, as nossas palavras. Eles sabem que da boca de um cristão talvez não deveria sair esse tipo de postura, esse tipo de palavra. Nós precisamos tomar cuidado com o coração, né? A chave é essa. Cuide do coração, porque de lá que procedem os maus desígnios, como diz o Senhor Jesus em Mateus 19. Né? Muito bem colocado aí, Rafa. Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma questão? Queria convidar os irmãos então a se colocarem.